Hello, my friends. Good morning. Que é isso? Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tá bom. Mentira, eu falei na ordem errada. Eu disse good morning. Não. Primeiro eu disse hello, my friends. Olá, meus amigos. Good morning. Bom dia. Tudo bem. Não dá para os português. Melhor, né? Eu sei. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar geografia. Na aula passada nós falamos o que sobre geografia? Sobre ruas, né? Primeiro a gente começou falando sobre os caminhos, que eles podem ser asfaltados, ou seja, com pista. Eles podem ser um caminho de pedra, que é com calçamento. Podem ser um caminho de pedra. Eles podem ser um caminho... deixa eu ver, um rio também serve como caminho, tá? Os caminhos são diferentes, tá? O caminho que você leva para ir da sua avó até a sua casa é de um jeito, da sua casa até a escola, de outro jeito, né? E sem contar o espaço, né? Da sua casa até a sua escola pode ser um caminho bem longo, da sua casa até a sua avó pode ser um caminho mais curto, ou pode ser o contrário, certo? Então já deu para perceber, os caminhos são diferentes. Do mesmo jeito, as ruas, tá? A rua é o lugar em que você vive, onde se encontra a sua moradia, tá? Então, a rua, ela é formada por elementos. Que elementos são esses, tia? As casas, os postes de iluminação, dentre outros, tá? Hoje nós vamos falar o seguinte... sobre o uso das ruas. Como nós usamos as ruas? Para que nós usamos as ruas? Como as ruas servem? Tá? Então, eu tô aqui só dando uma introduçãozinha para quando a gente começar a colocar a imagem e ir passando, vocês já entenderem do que eu estou falando. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre o uso das ruas, tá certo? Como nós usamos as ruas, para que nós usamos as ruas, para que a rua serve, tá bom? Tá bom? Ok? Então, fica ligadinho aí. Como nós vimos anteriormente, ou seja, na aula passada, as ruas podem ser muito diferentes uma das outras, dependendo dos elementos que existem em cada uma delas e também pelo modo como as pessoas utilizam esse espaço. Tia, eu não entendi o que a senhora falou. Na aula passada a gente falou sobre as ruas e nós dissemos que as ruas elas são diferentes de diferentes maneiras. Como? Primeiro, os caminhos, né? O caminho em que nós passamos. Eles podem ser um caminho de terra, de pedra, asfaltado, tá? Asfaltado é com pista. Pode ser uma trilha, né? Quem passa pelas matas. O rio também serve como caminho. E na aula seguinte nós falamos sobre as ruas, né? Todas as ruas elas possuem elementos. Algumas possuem muitas casas, né? Que são muito movimentadas, passa bastante carros, motos, passa ônibus. E em outras ruas possuem poucas moradias, o trânsito é bem mais calmo, ou seja, não passa tanto carro, né, tanta moto, não passa ônibus. Então, veja a diferença. A rua ela pode ser movimentada, ela pode ser calma. Uma rua pode apresentar prédios, né, edifícios. Já em outras ruas não, podem ter apenas casas domiciliares, casas sobrados. Tio, o que é um sobrado? São casas duplex, em cima e embaixo. Ou pode ser a casa padrão, que é somente a parte de baixo. E por aí vai, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Existem ruas residenciais, existem ruas comerciais, tá? E existem ruas que são utilizadas para alguns eventos. Nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos falar logo sobre a página 268, tá bom? Algumas ruas são chamadas ruas residenciais, porque nelas predominam as moradias, como casas, sobrados e prédios de apartamentos. Observe essa imagem.
Em algumas ruas residenciais, é possível observar o trânsito dos moradores, vizinhos conversando e crianças brincando. Nesta fotografia, nós observamos uma rua residencial de Olinda, lá em Pernambuco. Então, o que é que você vai ver nessa rua? Essa rua tem uma estrada de pedra, pode ver aí, ó, de pedra. É uma rua com um movimento calmo. Tia, por que é calmo? Porque você não vê muitos carros. Nós só estamos vendo 2 carros aí, ó. Não tem um movimento de muitos carros, não tem muitas pessoas transitando e nós vemos aí muitas casas. Por isso que é residencial. É um lugar em que possui muitas casas, né? Muitas moradias, um pouco trânsito de pessoas e de veículos. E agora nós vamos falar sobre as ruas comerciais. Quando eu digo comerciais, eu já lembro do comércio. Tia, o que é um comércio? Pode ser um mercantil, um mercadinho, farmácias, lojas, padarias, certo? Isso são comércios. Então, outras ruas são chamadas de ruas comerciais, porque nelas se concentram diversos tipos de lojas, escritórios, restaurantes, consultórios médicos, dentre outros. Observe essa imagem. As ruas comerciais, em geral, têm um trânsito mais intenso de veículos e são mais frequentados por pessoas que precisam fazer compras. Nesta fotografia, por exemplo, observamos pessoas em rua comercial lá em São Paulo. Observe aí, ó, a quantidade de carro é maior, a quantidade de pessoas transitando pela rua é maior. Nós observamos aí prédios, ó, com vários andares, diferente da primeira imagem, e o caminho é um caminho de asfalto. Você viu a diferença de uma rua para outra? Uma é mais calma, outra mais movimentada. Uma possui muitas casas e a outra possui mais comércios, certo? Agora vamos para a página 269. As ruas também podem ser diferentes por causa do uso que as pessoas fazem delas em diferentes momentos. Veja os exemplos a seguir. Nós temos aí na primeira imagem feiras livres e na segunda nós temos festas que fazem parte dos costumes e tradições, tá? Então, vamos falar primeiro sobre as feiras. As feiras livres, por exemplo, elas transformam as ruas durante algumas horas. Olha só. A rua é de uma maneira, e aí quando é montada a feira, ela vai ser transformada por algumas horas. Depois que eles terminam a venda, o que eles fazem? Eles retiram tudo e a rua volta a ser como era antes, tá certo? As barracas e o movimento de pessoas passam a ser principais características das ruas. Então, essa imagem que nós estamos vendo é uma rua residencial, tá? Onde ocorre uma feira livre todas as quintas-feiras na parte da manhã. Quem aqui já foi em uma feira? Eu já fui. Perto da igreja do Canindezinho, tá? É pertinho do nosso colégio, um pertinho longe. Sempre, todas as quarta-feiras, pela manhã, tem a feira livre. Quem já foi na feira do Canindezinho? Toda quarta-feira. Justamente. Então, aquela rua lá da feira, ela passa por uma transformação somente por alguns momentos. Depois, ela é retirada, a rua volta a ser como era antes. E quando for de novo na outra quarta-feira, eles começam a fazer tudo novamente. Certo? Depois, na segunda imagem. As festas fazem parte dos costumes e tradições de diferentes populações. Muitas dessas festas acontecem nos espaços das ruas ou das praças, que são transformadas temporariamente por causa dos enfeites e do movimento de pessoas. A rua assume características diferentes das que apresenta normalmente. Se você observar essa imagem aí, essa rua, ela não é o tempo todo dessa maneira, certo? Ela só é usada quando tem algum evento, tá? Como festas. Ó, quando você olha da feira,
ela sempre acontece uma vez na semana. Já essa da festa, geralmente ela acontece uma vez no ano, tá? Como nesse caso, ela foi usada para uma festa típica, provavelmente sendo festas juninas, como quadrilha. Eu sei que muitos de vocês não participam, não é? Mas eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre essas festas, onde as pessoas se juntam, fazem fogueiras, vendem comidas típicas como milho, pé de moleque, mucunzá, pamonha, tá? E dançam. Então é isso. Essa rua aí, ela tá toda enfeitada, mas geralmente ela não é dessa maneira, certo? Ela está decorada temporariamente. Você já esteve em alguma rua semelhante às mostradas nas fotografias dessa página? Me diga aí. Você já esteve em uma feira livre? Quem aqui já foi para a Feira da Parangaba? Eu nunca fui, Tia Manu nunca foi. Mas dizem que é uma feira muito bacana, você encontra de tudo lá. Mas eu já fui na Feira do Canidezinho, mas eu fui quando eu era mais nova. Hoje, como eu trabalho, não tive como ir, certo? E também hoje porque eu moro longe. Mas e vocês? Algum de vocês já foram em alguma feira de algum lugar? Ou já participaram de alguma festa em que mudou a rua temporariamente, fazendo decorações? Tipo na Copa do Mundo, quando as pessoas se reúnem e decoram as ruas com as cores da bandeira do Brasil? Eu já participei da Copa, de uma festa típica, certo? Então, vamos agora para a página 270 e 271 para a explicação. Primeira questão. Vamos identificar algumas características da rua onde você mora? Para isso, marque com o X as respostas às questões abaixo. Na letrinha A rua onde você mora tem outras moradias além da sua? Aí você vai marcar sim ou não, tá? Aí dentro da letrinha A tem outra pergunta. Se você marcou sim, que existem outras moradias, de que tipo são essas moradias? Elas são casas, sobrados ou prédios de apartamento? Lembrando que sobrados são casas uma em cima das outras, certo? Ou, se tiver outro tipo de moradia, você coloca aí na linha, tá certo? Letrinha B. A rua onde você mora tem algum estabelecimento comercial, ou seja, lojas, farmácia, restaurante, algum tipo de comércio? Se tiver, você vai marcar sim e dizer qual. Se não, apenas marca não. C. A rua onde você mora é residencial ou comercial? Residencial é onde possui muitas moradias, onde o movimento de pessoas é bem calmo. Já a rua comercial é uma rua que possui muitos comércios, que é bastante movimentada e as pessoas vão geralmente para fazer compras. Letrinha D. A rua onde você mora passa por alguma transformação temporária? Ou seja, tem alguma feira no dia da semana? Quando tem alguma festa, ela é modificada? Se sim, você marca sim. Se não, marca não. E se ela passa por alguma transformação, você vai marcar, tá? Ou se é uma feira, ou se é uma festa, ou se é outro motivo. Na página 271, diz o seguinte: os estabelecimentos abaixo estão presentes em ruas. Desenhe os símbolos a seguir para indicar o período do dia em que é possível realizar nesses estabelecimentos as atividades descritas abaixo no lugar onde você mora. Um exemplo: se você realiza uma atividade durante o dia, desenha o sol. Se você realiza essa atividade durante a noite, desenha a lua. Se você faz essa atividade ou de dia ou de noite, aí você desenha o sol e a lua, tá certo? Um exemplo: fazer compra em lojas. Você vai durante o dia, durante a noite ou durante o dia e noite? Aí você vai escolher o símbolo. Estudar na escola. Quando você ia para a escola, você estudava durante o dia, durante a noite ou durante o dia e noite? Aí você faz o desenho, ok?
E na terceira questão, você vai descrever uma atividade que você faz de acordo com o período do dia. O que é que você faz de manhã? Aí você escreve. O que é que você faz de tarde? Aí você escreve, tá certo? E depois, nós iremos para a página 272, falar como cuidar do espaço das ruas. Cuidar do espaço das ruas. As ruas são espaços públicos, ou seja, elas podem ser frequentadas e utilizadas por todas as pessoas. Um exemplo, na sua rua, qualquer pessoa pode passar na sua rua. A rua é pública. Tia, mas eu não conheço aquela pessoa, eu não quero ela na minha rua. Você pode não querer ela na sua casa, certo? Porém, a rua, qualquer pessoa pode ter acesso, porque ela é pública, ok? Por isso, cada um de nós deve cuidar do espaço das ruas. Com atitudes individuais e simples, as pessoas podem cuidar bem das ruas onde moram e de outras que frequentam, contribuindo assim com a conservação do meio ambiente. Vamos ver alguns exemplos. Tem que jogar lixo no local adequado, como lixeiras, e não no chão, viu, pessoal? Ah, tia, mas eu tô longe de casa, eu não estou vendo nenhuma lixeira. Mesmo assim, se você está com a garrafinha de água, segura a garrafa de água até encontrar uma lixeira. Ou então você viu alguém de uma casa e disse assim, moça, pode jogar essa garrafa na sua lixeira para mim, porque eu não quero jogar na rua, tá bom? Então, não é desculpa, galerinha. Não precisa jogar lixo no chão. Se você não encontrou uma lixeira, segura até encontrar uma lixeira ou encontrar alguém que tenha uma lixeira dentro de casa que possa jogar para você, certo? Segunda imagem. Coletar os objetos, os dejetos de seus animais de estimação. Tio, o que é os dejetos? O cocô do seu animal. Você está andando com o seu animal, ele fez cocô na rua? Alguém que pode estar caminhando pode pisar. Então, você tem que recolher, colocar no saquinho, ou você leva para colocar na lixeira da sua casa, ou você espera encontrar uma lixeira na rua, certo? Outro ponto. Solicitar reparos na rua junto à prefeitura do seu município. Tio, o que quer dizer isso? Se a sua rua estiver muito emburacada ou estiver cheia de mato, você pode ligar para a prefeitura, pedir para eles irem fazer uma limpeza e consertar. Agora, se o mato está somente em frente à sua casa e é pouquinho, você mesmo pode pedir o seu pai, a sua mãe, para ir tirando e a rua ficar mais organizada. Na página 273 diz o seguinte: nós também podemos nos unir e realizar atitudes coletivas. Coletivas quer dizer que envolve várias pessoas, certo? Que contribuam com os cuidados com as ruas, compondo, por exemplo, os multirões de limpeza, formados por grupos de pessoas para colaborar com a mudança e melhoria da qualidade das ruas e dos elementos presentes nela. Tio, o que isso quer dizer? Nessa imagem foi feito um mutirão de pessoas, tá? Para realizar a limpeza daquela rua, tá? Um exemplo, foi feito um mutirão para a construção da igreja em que eu frequento, ou seja, várias pessoas, coletivamente, se reuniram e foram de graça. Eles foram voluntários, ninguém precisou pagar eles. Eles simplesmente se reuniram e ajudaram naquela obra. Do mesmo jeito, essas pessoas aí, provavelmente elas não estejam ganhando nada. Elas se reuniram e viram que o melhor era limpar a rua em que elas viviam, certo? Podemos chamar esses cuidados de responsabilidade social. Sempre que assumimos um compromisso com elementos que são de todos, como as ruas, as praças e os parques, agimos com responsabilidade social. Você vai responder a letrinha A e a letrinha B no seu caderno, certo? Então, você vai lá na sua matéria de geografia, escreve geografia, casa, coloca a data de hoje, escreve as duas perguntinhas e responde. Manda uma foto para a tia e por hoje é só.
Um beijo, um abraço